Pátria da Luz, a tradição esotérica sobre o Brasil, o solo mais velho do planeta, surgimento da primeira humanidade, missão do Brasil. O Brasil do 3 graus milênio, ressurgimento da luz cósmica, predestinação do Brasil. 83. Há aproximadamente 5 bilhões de anos, um fragmento se desprende das camadas ou porções externas de nosso Sol. Esse fragmento ou bólido entra em determinada órbita em obediência à mecânica celeste, iniciando, assim, o mais novo planeta da família solar, a sua peregrinação cósmica. Nascia assim o planeta Terra. Após longos períodos, inicia-se no planeta Terra a moldagem e estruturação de sua forma. Sem citarmos as fases intermediárias, que se encontram esmiuçadas no capítulo 5º, sabemos que após longos períodos de abundantes precipitações cósmicas e atmosféricas, verdadeiros dilúvios, toda a crosta terrestre fica imersa sob as águas. Após período relativamente longo, ou seja, após os dilúvios, tem início, muito lentamente, a emersão das primeiras porções de terra firme. Essa primeira porção de terra firme a emergir das águas oceânicas foi aquela onde hoje está o Planalto Central brasileiro, sob o véu vibrado do Cruzeiro Divino. Asterisco. Penetremos naqueles recuados tempos em que se iniciaria a eclosão da vida humana no planeta Terra. Como só poderia ser, as primeiras raças humanas propriamente ditas surgiram em terras brasileiras, vibradas como vimos, desde aqueles tempos, pelo símbolo cosmogônico do Cristo Jesus. Como as terras brasileiras tinham sido as primeiras porções de terra firme a emergir, deveriam, pois, ser as primeiras a presenciar o surgimento do homem, o que de fato aconteceu. Frisemos que dissemos o surgimento das primeiras raças humanas propriamente ditas, pois os experimentos necessários às raças pré-humanas aconteceram em outras plagas. Na atual América do Norte, tivemos seres que se aproximavam muito da primeira raça humana, com características que podem ser observadas ainda hoje em sua constituição morfológica. Após esses necessários esclarecimentos, devemos deixar claro que aqui em terras brasileiras tivemos o surgimento da augusta raça vermelha. Muitos povos, como os egípcios, caldeus, persas e hindus, tiveram ciência desse acontecimento cósmico. A própria Sagrada Escritura hebraica, a denominada Bíblia, livro apontado de autoria de Moisés, Pentateuco, afirmava que o primeiro homem, ou seja, a primeira humanidade planetária, havia sido feita de barro, o qual é, como todos sabem, de cor vermelha. Livros sagrados de todos os povos, inclusive o Popol Vuh, livro sagrado dos povos de língua quiché ou quichua, ou mesmo do Shilon-Balam, atestam a tradição da primeira humanidade terrestre ter sido da pura raça vermelha. Quando afirmamos pura raça vermelha, queremos dizer que não havia amalgamação ou miscigenação com nenhuma outra raça. Assim, foi aqui no Brasil ou Brasil que se iniciou o processo evolutivo da raça vermelha, cujas primeiras sub-raças eram, em sua grande maioria, originárias do campo gravitacional kármico terrestre, ou seja, eram seres espirituais que, no reino natural, iniciaram seu processo evolutivo no planeta Terra. Aqui iniciaram e aqui teriam que terminá-lo, antes de alcançar outros planos ou casas planetárias mais evoluídos. São esses os verdadeiros filhos terrestres. Após as primeiras sub-raças, na quarta subraça propriamente dita, uma minoria que depois foi crescendo incorporou-se ao seio da raça vermelha. Eram seres espirituais degradados de outras pátrias siderais, os quais, como já vimos, tinham sido albergados e arrebanhados pela hierarquia crística ou pelo governo oculto do planeta Terra. Asterisco Cruzeiro do Sul. 85. H. Umbanda, a protossíntese cósmica. Nesse processo de degredo sideral, acompanharam os degredados seres espirituais da mesma origem sideral, mas que não possuíam nenhum débito perante as leis superiores vigentes em suas pátrias siderais. Vieram para ajudá-los a superar-se e vencer as primeiras dificuldades, principalmente no que se referia ao inóspito ambiente natural, já que tinham de há muito, em suas pátrias siderais de origem, superado as intempéries dessa espécie. Assim, ao encarnar no seio da então raça vermelha, de pronto começaram a incrementar a evolução de seus irmãos desgarrados ou degredados,
Ao mesmo tempo que impulsionavam ao progresso evolutivo seus irmãos do próprio campo vibratório do planeta Terra, os quais eram, em relação a eles, muito inexperientes. Tudo isso, bom filho de fé, ocorrendo aqui na Terra do Cruzeiro, no já então futuro coração espiritual do mundo, o Brasil. No início, não foi fácil aos seres espirituais mais elevados encontrarem meios de fazer evoluir seus irmãos mais atrasados e inexperientes. Houve nesse tempo sérios obstáculos e arestas a serem vencidas, mas no coração do ser espiritual estrangeiro vibravam os conceitos de luz, amor, verdade e tradição da lei divina, que um dia tinham aprendido a respeitar e amar. Foi assim que, nestas terras, foi revelado pela primeira vez ao homem vermelho o conceito da lei divina e da divindade suprema, os quais foram bem aceitos. O vermelho, tanto filho da terra como estrangeiro, vive aqui na terra do Cruzeiro em perfeita harmonia e fiel às leis divinas. Foi a primeira manifestação do religare ou retorno às coisas divinas, consubstanciado a posteriori na religião. Foi também aqui que, desde aqueles tempos, se forjou a terra sideral, pois seres espirituais de diversas procedências siderais aqui se entendiam e viviam em harmonia. Adiantando-nos no tempo, parece-nos que hoje, também como ontem, muitos povos do próprio planeta Terra aqui no Brasil vencem diferenças e fronteiras e vivem em harmonia. Esta terra, desde seu início, parece-nos possuída e vibrada de poderoso e misterioso magnetismo, que em verdade são as poderosas e magnânimas vibrações do Cruzeiro Divino, o qual canaliza ou concretiza as puras vibrações do tutor maior do governo oculto de nosso planeta, o Cristo Jesus, o Verbo Divino e suas augustas hierarquias. Após ligeira elucubração, façamos alusão ao sentido místico religioso e cosmogônico da raça vermelha aqui no Brasil. Os seres da raça vermelha, ajudados e orientados por nobres seres espirituais encarnados em seu meio, tornavam-se possuidores de uma tradição religiosa retratada muito principalmente em sua cosmogonia, a qual apontava constantemente para os céus, já que o mesmo era meio de retorno para alguns e de subida para novos e melhores rumos para a grande maioria. Sem nos aprofundarmos, algo que faremos no capítulo subsequente, dizemos que o auto-misticismo dos seres da raça vermelha era voltado aos poderes da natureza, vistos como atributos visíveis e concretos da divindade. Tinham um culto aos mortos e ancestrais, veneravam-nos, pois tinham a ideia, que era real, de que muitos deles, os que tinham desencarnado, tinham retornado às suas pátrias siderais. Assim, organizaram o culto aos ancestrais, na esperança de obterem intercessões para que, quando desencarnassem, alcançassem a pátria perdida. Assim surgiu o culto dos mortos, o qual se generalizou dentre vários povos, mas surgiu com a raça vermelha. Esperamos, em reduzidas palavras, ter expressado o conceito de evolução ou retorno através do culto aos ancestrais, algo que, como já dissemos, voltaremos a falar no capítulo ulterior. Assim, no âmago da raça vermelha, já muito poderosa em conhecimentos e cultura religiosa, não raras vezes observava-se muitos deles, após suas atividades, cultuarem horas e horas os céus, numa abstração visual tão intensa que entravam em fortes transes anímicos enquanto observavam os fenômenos celestes, aos quais emprestavam caracteres divinos. Nesse período, no planeta, observava-se, sem grandes dificuldades, muitos fenômenos físicos luminosos vistos ainda hoje, os quais eram comuníssimos naqueles idos e gloriosos tempos. Não raras vezes, a estrela cadente, ou seja, um meteoro, em seu movimento, produzia um som que foi traduzido, por onomatopeia, como tsil. E como eram frequentes esses fenômenos visuais e sonoros aqui na Terra do Cruzeiro Divino. 86. Capítulo 6. Dissemos que o som era trio e para representá-lo ou perpetuá-lo na memória, grafaram-no. A imagem pictográfica ou mesmo mnemônica era de uma cruz, que por assimilação era estrela, luz, divindade, etc. Além desses seres da raça vermelha observarem os fenômenos cósmicos e meteorológicos, tinham os estrangeiros sólidos conhecimentos e uma poderosa cosmogonia, a qual logo foi aplicada aos demais irmãos planetários, ainda dentro da própria raça vermelha.
Assim, além de revelarem a religião, ou seja, a aplicação das leis divinas, tornaram visíveis a todos, através dessa mesma religião, formas e meios de se ligarem à divindade e seus prepostos. Também ensinaram um idioma, uma língua polissilábica, a qual foi denominada, fazendo inclusive parte do acervo dos arquivos e das tradições do mundo astral, como a banhaenga, a língua do homem, a primeira língua do homem, de onde todos os demais idiomas de alguma forma derivaram ou sofreram fortes influências, em sentido hierático. Temo-la como língua sagrada das almas. Dissemos polissilábica, profundamente melodiosa e eufônica. Confundia-se a sua harmonia com a harmonia que se desejasse das coisas. Era, em verdade, a própria voz de todas as coisas, animadas ou inanimadas. Era grande o poder da palavra no abanhaenga. Em verdade era o verbo vivo, o verbo puro sem temperos, o verbo manipulador, atributo extrínseco da divindade ao homem. Era o som sagrado, a primeira parte da comunicação entre os sentimentos e desejos das almas, era a concretização da abstrata ideia. Desse idioma que depois e até hoje é velado, se derivou o Jeengatu, a língua sagrada, a língua boa, no sentido de ainda conservar em seus fonemas ou sons principais e elementares as características do abanhaenga. Em bom momento afirmamos que a primeira escrita, ou seja, a representação gráfica de ideias, fenômenos naturais, sons onomatopaicos, ou mesmo o desenho, pictografia, são representações dos sons provenientes da língua abanhaenga e depois Jeengatu. É nesses idiomas polissilábicos que encontraremos o significado exato do vocábulo Brasil, grafado posteriormente como Brasil. No sentido profano do termo, temo-lo significando terra das estrelas, no sentido hierático, terra da luz, guardião da cruz, guardião do mistério da cruz, ou terra do cruzeiro divino. Analisando a composição, temos bara, terra, guardião, alma sagrada ou iluminada. Psil, o luz, cruz, o cruzeiro divino, divindade. Adiante, veremos que do onomatopaico tsil surgiram os termos tupã, tembetá, tão, etc. Assim, os demais termos que surgiram expressam os significados de ordem mnemônica, ideográfica e teogônica. Com o que em linhas anteriores afirmamos, observamos que o nome Brasil não foi escolhido ao acaso, ou simplesmente por ser esta terra farta em fenômenos luminosos. Obedece sim a uma forte tradição esotérica, já calcada nos mistérios do Verbo solar, no mistério da cruz e no santo sacrifício do Senhor Jesus, o Yeshua, YSHO ou Ishara. Por isso tudo é que chamaram esta abençoada terra de Brasil, justamente por observarem os céus brasileiros, e com isso, o cruzeiro divino, asterisco filho de fé. Vá guardando não só na memória mas no entendimento esses conhecimentos e verdades de um passado glorioso, em que se venerava a terra que tinha e tem o símbolo ou o signo cosmogônico do Redentor e Libertador de consciência, o Cristo cósmico. Até o momento falamos em raça vermelha, que era também o portentoso tronco tupi. Assim, são sinônimos para nós os dois termos. Interessante que o próprio vocábulo tupi, o qual era pronunciado ligeiramente diferente, sem a apócope, hieraticamente significa pai da terra das águas, ou seja, a raça raiz da vida no planeta. Esse poderoso tronco dividiu-se em dois povos evoluidíssimos, os Tupinambá e os Tupi-Guarani. Os Tupinambá se radicaram no solo e astral brasileiros, mantendo-se fiéis às tradições do Verbo divino, enquanto os Tupi-Guarani migraram para outras plagas, inclusive pelo processo da migração das almas, indo participar ou incorporar-se. Asterisco Brasil, terra da luz, no sentido de verdade universal. 87. Umbanda, a protossíntese cósmica. Há novos grupos reencarnatórios em outras partes da América, Ásia, etc. Em capítulos futuros, veremos como e por que houve a cisão do tronco tupi e como a Umbanda participou e participa da reunião, no astral superior, dos condutores dos dois grupos. E bom que fique guardado na mente do filho de fé esse fato, pois entenderá melhor quando citarmos deturpações, cismas e outras cisões na tormentosa história da humanidade. Então, fica claro que foi aqui no Brasil, com a raça vermelha, que se iniciou o primeiro cisma,
que, como veremos, não foi a priori totalmente divergente e nem o mais significativo. Interessante é o fato de ter sido aqui no Brasil o início das deturpações e da divergência do conhecimento total, daquilo que seria futuramente chamado de proto-síntese religio-científica. Aqui, pois, terá de ser restaurado esse conhecimento total. E bom o filho de fé entender e guardar esse conceito que, como vimos, expressa os altos desígnios da justiça cósmica. Mas voltemos àqueles áureos tempos, no seio da raça vermelha, aqui em pleno Brasil. Já vimos como tinham surgido seres espirituais degredados de outras pátrias siderais, bem como seres espirituais ligados ao campo gravitacional kármico do planeta Terra. Só precisamos citar o fato importantíssimo que a maioria dos filhos da raça vermelha que vieram degredados de outros locais cósmicos não eram os mais endividados. Ao contrário, tinham maiores créditos que as futuras raças que surgiriam no planeta. Assim, eles conseguiram evoluir e fizeram com que muitos filhos da raça vermelha ligados ao sistema evolutivo do planeta Terra também evoluíssem muito. Alcançaram naqueles tempos evolução inimaginável e inatingível nos dias atuais. Assim, vejamos o que aqui no solo e astral brasileiro aconteceu com eles. Aqui por baixo, em pleno solo brasileiro, esses dois segmentos da raça vermelha se uniram e foram, é claro, os condutores intelectuais de toda a raça. No aspecto religio-moral, tiveram na contribuição dos nossos nobres seres espirituais não degredados, mas também originários de outras pátrias siderais, o corolário para suas atuações no seio da civilização vermelha. No astral, esses seres espirituais prepararam o advento de outras raças, mesmo as de cútis vermelha, tanto na Lemúria como na Atlântida, e depois da raça subsequente, ou seja, ariana. Assim, o governo oculto do planeta Terra estava já formando a confraria dos espíritos ancestrais, composta essa augusta confraria por grandes condutores da raça vermelha, que mantém até hoje o comando vibratório, como também emissários representantes de todas as raças do planeta. Essa confraria, se é que posso assim me expressar, habita uma esfera do astral superior inerente ao planeta Terra. Do exposto, esperamos ter deixado claro que muitos seres espirituais da raça vermelha voltaram às suas pátrias siderais de origem, sendo que alguns, por renúncia, até hoje permanecem como membros de comando na confraria dos espíritos ancestrais. Os outros seres espirituais da raça vermelha, cuja evolução estava condicionada ao sistema vibratório do planeta Terra e que também tinham alcançado inimaginável evolução através da roda das reencarnações, também compõem a augusta confraria dos espíritos ancestrais, e muitos deles já estão em planetas distanciados de há muito, no setor evolutivo, do planeta Terra. Mesmo assim, a par de suas jornadas em outros planetas, ainda atendem à humanidade terrestre nos dias atuais. Os demais contingentes da raça vermelha que não conseguiram evoluir naqueles áureos tempos foram reencarnando em mistura com outras raças, onde também desempenharam um papel importantíssimo na evolução delas. Nos capítulos futuros veremos essas atuações dos seres da raça vermelha em todos os demais movimentos étnicos planetários. Com isso, realmente afirmamos que, pela sua evolução e pelo grau alcançado diante da hierarquia cósmica, são os seres espirituais da portentosa raça vermelha os regentes de toda a humanidade. Justamente por isso é que praticamente não têm encarnado no planeta Terra, pois os mesmos se encontram no plano astral superior, dirigindo ou orientando os destinos de nossa humanidade, ontem e hoje. Com isso, queremos que fique claro ao filho de fé que o Brasil tem, no cenário astral e moral espiritual, responsabilidade de altíssima. 88. Capítulo 6. Relevância, a qual é reimplantar em todo o planeta as leis divinas e a aplicação dessa lei em forma de amor e fraternidade. Dentro desse esquema evolutivo teremos a restauração da Umbanda, que aqui ressurge como movimento umbandista desde a época do redescobrimento do Brasil. Sim, a proto-síntese religio-científica de ressurgir e será aqui onde um dia nasceu.
Aguardemos o sábio tempo com seu ciclo incessante, mas até lá contribuamos com trabalho e mais trabalho. Antes de encerrarmos o capítulo referente à pátria de todos, o mini-universo, o Brasil, não poderíamos deixar de citar a época em que o mesmo foi intencionalmente redescoberto, com a interferência da poderosa raça tupi no astral. Claro está que os fenícios, antes dos espanhóis e portugueses, aqui estiveram. Mas nas leis que regem os ciclos e os ritmos, os portugueses e espanhóis que aqui aportaram eram reencarnações de grupos fenícios, os quais vieram trazer a pátria do cruzeiro. Sua contribuição. Ao aqui chegarem, encontraram vermelhos, negros e brancos vivendo em perfeita paz e harmonia, e por isso que foram muito bem recebidos. Somente muito tempo depois é que houve os desmandos, que infelizmente culminaram com atos extravagantes e insólitos, de total desequilíbrio, calçados na vaidade e no egoísmo destruidor. Nessa época é que foi mudado o nome, que até então era Terra de Santa Cruz, para Brasil. Quiseram os emissários da hierarquia crística velar o nome Terra de Santa Cruz, em virtude de uma ordem religiosa ter o nome Cordeiro Divino e, sendo ela ligada, na época, às classes dominantes, estar cometendo ferozes atrocidades. Assim, mudando o nome, não correria perigo esta santa terra de receber os filhos do dragão vestidos de cordeiro, e que aqui poderiam se instalar. Foi um estratagema dos altos mentores do plano astral superior a mudança do nome. Em verdade, não trocaram, apenas colocaram um sinônimo, um nome vibrado e sagrado, mas que para os profanos ficou sendo devido à abundância da madeira chamada pau-brasil. É óbvio que o sinônimo era e será Brasil, a terra da Santa Cruz, a terra do Cruzeiro Divino, etc. Assim, filho de fé, vai você começando a entender melhor o alto senso de justiça das leis cósmicas, bem como os desígnios da terra do Cruzeiro, orientados diretamente pelos mensageiros de Oxalá, o Cristo Jesus. Não obstante, prosseguindo em nossos estudos, o Brasil venceu várias fases, muitas das quais eram verdadeiros assédios das forças negras em ação, dos magos negros de todos os tempos e de todos os locais do cosmo. Tivemos a escravatura negra, o massacre dos mesmos e mesmo dos indígenas, e o detrimento de muitos outros direitos. Prosseguindo na história, ou melhor, em pequenos fatos históricos, lembramos os embaraços sociopolíticos pelos quais passou e passa o povo brasileiro, em verdade. Isso tudo é passageiro, a noite é de passar, um novo dia vai raiar, e com ele um novo Brasil vai surgir, a verdadeira terra das estrelas. Estamos trabalhando para isso e como falo a todos os filhos de nossa humilde cabana, nenhum de nós veio à terra para perder. Viemos para vencer e vamos vencer. Venceremos mesmo. Muitas raças, muitos povos já passaram pelo planeta, alguns até com grandes oportunidades de reunir e remir toda a família terrena, perderam-nas, mas nós não iremos perdê-las. Somos sabedores dos grandes mananciais econômicos e da riqueza da terra do Cruzeiro, mas sua soberania será sem vassalos. Haverá de ser o celeiro do universo em riquezas espirituais. O Brasil será a grande potência do terceiro milênio. O milênio do clarear da nova era chegará e com ele novos conceitos aflorarão no ser humano. Não está longe de termos completas inversões dos valores. Não está distante o dia em que a ciência terrestre redescobrirá o espírito e redescobrirá também que a vida não termina com a morte. Essa será a grande revelação do terceiro milênio. O homem vencerá a morte e, vencendo a morte, vencerá a ilusão, evitando grandes transtornos e decepções para si mesmo no outro lado da vida. Essa revelação, ou melhor, comprovação, ocorrerá aqui no Brasil. Então, o mundo todo voltar-se-á para o Brasil e nessa terra dos simples, puros e humildes, renascerá uma nova humanidade, a qual lembrará e viverá os grandes feitos da raça vermelha. E o Brasil pujante. 89. Umbanda, a protossíntese cósmica. Sua pujança de atividades espirituais, são chegados os tempos e o relógio universal aponta a hora do Brasil. Abram os corações, o Brasil vai passar e nele todos vão ficar. Fiquemos com o Brasil, luz do mundo, pátria de Albandã, Macauam, a lei divina em ação.
Sarava Oxalá, Senhor do planeta Terra. Saravá os Tubaguaçus, senhores do Brasil. Saravá Umbanda asterisco, senhora de toda a banda.